Hoje eu quero falar um pouco sobre como que foi o meu processo de despertar, que alguns chamam de despertar espiritual, outros chamam de despertar da consciência. E hoje eu quero trazer um relato de como tudo isso começou. Para mim, tudo começou de uma maneira muito inesperada, porque eu do nada, sem motivo nenhum aparente, eu comecei a ter interesses por vida extraterrestres. E eu comecei a me interessar por fenômenos ufológicos que já aconteceram aqui no Brasil e em outros lugares do mundo. Até hoje eu tento lembrar o que aconteceu para que surgisse esse interesse por vida extraterrestre. E eu não consigo encontrar um motivo para isso. Simplesmente um dia eu acordei com essa necessidade, com essa curiosidade de entender mais sobre a vida. Porque ali eu já entendia que a vida ela não se resumia só ao planeta Terra. Que a vida, que o universo é muito maior do que a gente pode imaginar. Então esse meu interesse inicial por vida extraterrestre foi que deu início ao meu despertar. O interesse por esse assunto foi apenas um portal que me levou a muitas outras descobertas que eu não fazia ideia. E logo que surgiu esse meu interesse por esses assuntos, eu comecei a ler, eu comecei a estudar sobre isso. Eu comecei a ver muitos documentários sobre esses assuntos, estudei muito ufologia, descobri diversos canais aqui no YouTube que tratavam desses assuntos, de pessoas que acessavam consciências extraterrestres. Algumas pessoas que eu lembro que eu comecei a acompanhar nesse meu início foi o Laércio Fonseca, que fala muito sobre ufologia, a Mônica de Medeiros, que canaliza uma extraterrestre. Vi várias entrevistas de pessoas que já tiveram contatos ou que já viram naves extraterrestres. E todo esse assunto me fascinava muito, porque eu sempre tive uma desconfiança de que a vida não se resumia só à Terra. Não entrava na minha cabeça a possibilidade da existência de muitos planetas, muitos universos, diversas galáxias, para ter vida somente aqui, né? Isso para mim nunca fez nenhum sentido. Assim como a vida não se resume somente ao planeta Terra, a vida também ela não se resume ao mundo material. Não se resume a tudo aquilo que a gente consegue ver, sentir, tocar, ouvir. Existem diversas outras realidades, além da realidade material, que nós sequer conseguimos perceber, que é o que aqui chamamos de mundo espiritual. Que na verdade está tudo interligado, mundo material, mundo espiritual, vida extraterrestre, está tudo muito interligado. Embora a gente insista em fazer separações entre cada coisa. E mesmo antes de todo esse meu interesse pela vida extraterrestre, que foi o que deu início ao meu processo de despertar, eu sempre tive muitos questionamentos sobre a vida. Desde muito cedo, eu nunca fui de aceitar as coisas que me eram ensinadas, as crenças que me eram apresentadas. Eu queria entender o porquê das coisas. Eu queria entender o motivo de estarmos aqui. Qual é o sentido da nossa existência? Eu sempre tive a sensação de que a vida não poderia ser só nascer, trabalhar, pagar contas, viver uma vida inteira no automático. Então eu sempre questionei tudo, o sentido da vida, de onde viemos, para onde vamos, aquelas questões básicas de quem geralmente vai passar por um processo de despertar, começa a se perguntar, começa a se questionar e começa a buscar respostas para todos esses questionamentos. E a partir dessa busca repentina por vida extraterrestre, de procurar entender como que a vida extraterrestre acontecia, as diversas formas de vida fora da Terra, isso abriu um verdadeiro portal para diversos outros assuntos. Porque a partir daí eu comecei a estudar muito sobre espiritualidade, sobre reencarnação, sobre as leis universais, sobre física quântica. Comecei a acompanhar muitas pessoas que falavam sobre esses assuntos. Comecei a acompanhar o Saulo Calderon, que relata suas experiências fora do corpo, em projeção astral. Comecei a acompanhar o professor Hélio Couto, que fala muito sobre a física quântica. Comecei a acompanhar a Rosineide Bello, que veio fazer um projeto grandioso aqui no planeta Terra e que trouxe muitos assuntos disruptivos para mim, assuntos novos, assuntos que eu nunca tinha ouvido falar. Comecei a acompanhar canais que faziam relatos de vidas passadas e cada descoberta nova, cada assunto novo que eu começava a procurar, que eu começava a me interessar, me trouxe muitas respostas sobre todos aqueles questionamentos que me acompanharam por toda a minha vida. Apesar de ser assuntos muito novos, faziam muito sentido para mim. Era como se eu já soubesse daquilo de alguma maneira. E eu só estava relembrando de tudo. Mas à medida que eu chegava a respostas para todos os meus questionamentos,
novas perguntas iam surgindo. Em vários momentos eu achava que tinha entendido tudo e de repente tudo aquilo era derrubado e surgiam novas camadas sobre as minhas descobertas. E ali eu entendi quando eu acho que foi o Sócrates que falou que só sei que nada sei. Por diversos momentos dessa minha busca por respostas, eu percebi que eu não sabia de nada. Porque quando você entra nesse processo de despertar, é necessário abandonar todas as crenças que você foi adquirindo ao longo do tempo. É necessário ter a mente muito aberta porque vão chegar muitas informações novas que batem muito de frente com tudo aquilo que nos foi ensinado ao longo da nossa vida. É necessário ter um certo desapego com tudo aquilo que nos foi ensinado, com tudo que foi aprendido, com tudo que nós acreditávamos ser verdades. Em certo momento eu entendi também a frase do livro do Kybalion que fala que todas as verdades são meias verdades. Coisas que eu acreditava 100% ser verdade em determinado momento da minha vida, em um outro momento mais para frente já não fazia o menor sentido. E outras verdades foram surgindo para mim. Por isso que sabiamente quem escreveu esse livro colocou essa frase que foi tão marcante para mim desde a primeira vez que eu li esse livro. Porque realmente aqui na Terra nós estamos inseridos num mundo tão denso, tão material, que fica bem complicado ter uma verdade absoluta aqui. Aqui nós temos vários pontos da verdade e é necessário juntar essas peças de quebra-cabeça. A descoberta sobre a reencarnação foi um dos assuntos que mais me impactaram. Porque na crença religiosa que eu fui inserido desde muito cedo, a reencarnação ela não existia. Eu acreditava até então que cada pessoa tinha apenas uma vida. E quando eu entendi sobre reencarnação, como que funcionava todo esse processo, por que as pessoas reencarnam, por que temos várias vidas e não só essa. Quando eu entendi todo o funcionamento, a lógica, o objetivo, aquilo fez muito sentido para mim de uma maneira que não teve mais como eu não acreditar nisso. E ali foi necessário abandonar a crença que só existe uma vida para começar a acreditar que temos diversas vidas em diferentes épocas e lugares. E o interessante é que quando nos aprofundamos num determinado assunto, nós vamos descobrindo novas camadas sobre aquilo. Porque a reencarnação, por exemplo, primeiro que eu não acreditava que existia reencarnação. Eu acreditava que cada pessoa tinha apenas uma vida. Depois que eu entendi todo o processo, fez sentido para mim e eu passei a acreditar que a reencarnação era real. Mas à medida que eu fui me aprofundando mais sobre o tema reencarnação, eu cheguei à descoberta de que, olhando o tempo linear, acontece uma vida após a outra. Mas numa visão mais ampla e mais profunda, tudo está acontecendo ao mesmo tempo, porque o tempo é apenas uma percepção humana. E fora dessa realidade, com a consciência mais elevada, tudo está acontecendo ao mesmo tempo. As diversas encarnações nossas, seja aqui na Terra, seja em outros planetas, seja em outros universos, todas as experiências estão acontecendo nesse momento, no agora. Porque o tempo, como conhecemos, só existe aqui, nessa dimensão, no planeta Terra. E olhando hoje todas essas descobertas, todo esse processo de despertar que começou lá em 2018, quando eu comecei a ter esse interesse por vida extraterrestre, que era só o início de tudo, que eu nem imaginava do que estava por vir. E olhando hoje em 2025, eu entendo que o despertar é um processo que não acaba. Você apenas vai acessando outros níveis de descoberta. E que para cada pessoa acontece de uma maneira diferente. Para mim aconteceu através do meu interesse repentino sobre vida extraterrestre. E a partir dali eu comecei a me interessar por todos esses assuntos que me levaram a muitas descobertas. Descobertas até muito chocantes. De tudo aquilo que eu tinha aprendido na minha infância, que me foi ensinado ao longo da minha vida, mas que faz parte do processo de despertar o abandono de crenças antigas. Por isso que há a necessidade de ter uma mente aberta e desapegar de tudo que nós fomos aprendendo e acumulando ao longo do tempo. Então assim foi como começou o meu despertar. E para você, como que foi? Como que você iniciou nessa jornada que é infinita? Deixa aqui nos comentários como foi para você esse seu processo de despertar. Quando que você começou a entender que a vida ela não se resume ao mundo material e nem ao planeta Terra, nem ao mundo físico? Quais foram as descobertas que mais impressionaram? Aproveita para se inscrever no canal, curtir esse vídeo, compartilhar. E eu espero muito vocês nas próximas reflexões e nos próximos vídeos.